Olá! Se você ainda não me conhece, eu sou Simone Cafuri. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre os 12 hábitos das pessoas milionárias, segundo este autor maravilhoso desse livro, Napoleão Hill. Esse livro ele foi publicado em 1937. Se você não leu esse livro, eu sugiro que você leia, mas eu vou aqui resumir para você esse hábito das pessoas milionárias. Porque Napoleão Hill, ele estudou as mentes milionárias daquela época. Então, ele estudou a mente dos grandes milionários, tá? Thomas Edison, daquela época, entre outros. E ele escreveu esse livro, ele fez um estudo mesmo, ele fez uma pesquisa durante 20 anos. E ele começa a dizer, no livro dele, o primeiro dos princípios e dos hábitos que essas pessoas têm é ter um desejo ardente. Então, ele diz assim, sem esse desejo, e esse desejo tem que ser ardente, não pode ser qualquer desejo, tipo assim, eu quero isso. Não, o desejo tem que ser ardente. Você realmente tem que desejar algo na sua vida e querer aquilo, querer ser rico, por exemplo, e que mal há nisso, né? Então, ele diz que você tem que ter um desejo ardente para realizar algo ou para ser rico. O segundo hábito das pessoas milionárias, que esse autor coloca no livro, que é muito interessante, é fé. Isso mesmo, gente. A fé, o autor escreve no livro dele assim, é o químico-chefe, é a emoção-chefe. Sem fé, você não vai conseguir nada. E a fé é aquela certeza das coisas que não se vê, não é verdade? Está ali escrito na Bíblia. Então, o terceiro hábito dessas pessoas é exercitar essa fé. Então, qual seria, então, o terceiro hábito das pessoas milionárias? Que essa é a parte, assim, do livro mais importante, que ele menciona a autossugestão. Ele vem explicando que a autossugestão, ele é uma indução. E eu quero dizer para você que a autossugestão é você declarar alguma coisa boa na sua vida. Então, são declarações. E aí ele vai dizendo, inclusive, no livro dele, que a autossugestão é você influenciar o seu subconsciente, porque, na verdade, o seu subconsciente não sabe dizer o que é real do que é imaginário. E ali no seu subconsciente, ele diz, é um jardim muito fértil. É como se você plantasse uma sementinha ali, tudo que você plantar vai florescer. Se você plantar o mal, vai florescer o mal. Se você plantar o bem, vai florescer o bem. Então, ele diz assim, você tem que sugerir, você tem que usar essa ferramenta de autossugestão e de autoindução. Essa é uma das partes mais importantes do livro, porque ele, inclusive, ele dá 3 passos, ele ensina 3 passos. Ele diz o primeiro passo, como que você precisa agir. Ele ensina uma declaração daquilo, como se aquilo já existisse. Então, você pode dizer, ele dá o exemplo, né? Você tem uma quantidade de dinheiro, que esse dinheiro... Mas ele vem dizendo também, ele só não diz como você ter aquele dinheiro, mas o que você vai fazer para você obter aquele dinheiro. Porque o dinheiro, para ele vir até você, para ele chegar até suas mãos, você tem que fazer algo, porque ele diz assim, nada é de graça. E é muito interessante quando ele diz isso, porque não existe almoço de graça. Então, o que você vai fazer para ter essa quantidade de dinheiro abundante, essa vida abundante na sua vida? E ele diz que esse é um hábito mesmo que os milionários têm de usar a seu favor a autossugestão, e ele dá todas as técnicas. E ele cria essa declaração, esse modelo de declaração, e ele diz que você tem que ler essa declaração quando você acorda de manhã e durante a noite. É o capítulo mais importante do livro e é o hábito, aqui o nosso terceiro hábito das pessoas milionárias. O quarto hábito das pessoas milionárias, ele menciona lá o conhecimento especializado. Mas ele diz que o conhecimento especializado você encontra em qualquer esquina, e é mesmo, né? Você pode ir lá na faculdade, na universidade, saber quem foi o melhor aluno e contratar para a sua empresa. Mas será que ele realmente ele tem esse conhecimento, ele vai ser o seu melhor funcionário? Não. Ele diz que mais importante do que um conhecimento especializado são ideias, pessoas que têm ideias. Então, o conhecimento especializado é com relação às ideias. Aí, o quinto hábito
seria a imaginação. E o que é imaginação? Tudo que se criou na vida foi por meio da imaginação. Alguém um dia, quando quis produzir um celular, imaginou de alguém atravessar aqui o Oceano Atlântico, o Pacífico, com um aparelhinho que ali ele levasse todos os livros que ele quisesse, inclusive ele levasse até a agenda dele, né? Então, alguém imaginou isso. Então, tudo começa com a imaginação. E ele ensina, ele diz que a imaginação é a nossa oficina da mente. E ele vem explicando como usar a imaginação a seu favor. E o sexto hábito das pessoas milionárias é planejamento organizado. Gente, não adianta você só pensar. Você tem que planejar e você tem que ir para ação. Sem ação, as coisas não acontecem. É muito interessante que ele explica muito bem isso, tá? Sem ação, você não realiza nada. Então, você tem que, sim, ter um planejamento organizado. Eu costumo falar para os meus alunos, vamos fazer um plano de ação. Sim, você tem que ter um plano de ação para você realizar os seus objetivos. O sétimo hábito das pessoas milionárias é decisão. Essas pessoas vivem de decisão, porque é na decisão, né, que você define o seu futuro, que você define a sua vida, como Anthony Robbins já escreveu também no seu livro. Então, essas pessoas têm um hábito de decidir, né? Ou você vive de condição, ou você vive de decisão, eu costumo falar para o pessoal aqui no meu canal e para os meus alunos. O oitavo hábito das pessoas milionárias é perseverança. Gente, eu acho muito bacana quando ele fala de perseverança, porque ele fala que perseverança é assim, você tem uma ferida, não tem? E aí, você não vai parar por causa, então você, perseverança é você lamber a ferida e continuar. Então, tá doendo, meu amigo? Não, deixa para lá. Faz assim, lambe e continua, né? Se vitimizar, se culpar, ficar aí, né, prostrado nesse sofá, nessa cama, não vai resolver nada. Então, faz assim, lambe a sua ferida e continua. Foi assim que eu fiz. Então, vamos lá. Nono passo. Qual que é o nono passo? E eu achei muito interessante quando ele falou nesse nono passo, que é o poder da mente mestra. Então, eu quero falar para vocês que eu leio esse livro todos os anos, leio 2, 3 vezes no ano. Ele sempre eu volto a ele e gosto muito da leitura dele. A primeira vez, eu entendi a mente mestra como... Porque, assim, ele vem falando... Nós somos, na verdade, a média das 6 pessoas que mais nós convivemos, não é isso? Então, essa mente mestra é você saber com as pessoas que você... Quem está ao seu lado. E as pessoas que você está, né, vai definir a sua vida. Então, se você está perto de pessoas que só pensam em beber, pensa em festa, né? Como é o seu pensamento? E aí você começa a agir como aquelas pessoas. Então, para você mudar esse hábito, para você mudar de nível, geralmente é você mudar as pessoas que você se relaciona. A primeira vez que eu li esse livro, eu entendi dessa forma, e realmente ele fala sobre isso, isso também é importante. Mas o poder da mente mestra, que a mente mestra só existe uma, que é o poder de você se conectar com Deus. Então, a mente mestra é o poder de você se conectar com o mestre. Então, você tem que exercer esse poder, tá bom? E aí ele fala também, e aí já estamos no nosso 10º passo, que é o uso do consciente. O que é o uso do consciente? Como que você vai influenciar o seu subconsciente? Porque o seu subconsciente, ele tá sempre no piloto automático, né? Ele age no piloto automático. Para você conseguir influenciar o seu subconsciente, você tem que usar o seu consciente. Então, é você estar consciente. Por isso que eu falo, e sempre falo aqui no meu canal, falo com os meus alunos, que você tem que buscar essa consciência e estar consciente, consciente do seu presente, consciente de quem você é, consciente de onde você quer chegar, tá? Então, o uso da consciência. E aí, também, o 11, né, hábito, é o uso do seu subconsciente mesmo. O seu subconsciente é onde está ali processando as suas emoções. E eu digo, só temos 2 emoções. Nós temos a emoção do medo, a emoção do amor. E aí você tem que usar o seu subconsciente onde? Com relação ao amor, né? O medo, como que você exerce o medo? Com a fé, com a fé. Então, o 12º passo e o último é o uso do sexto sentido. Ele vem falando do sexto sentido, eu acho muito interessante. Sexto sentido, geralmente as pessoas falam, as mulheres têm. Não, os homens também têm. E você pode usar o seu sexto sentido. E o seu sexto sentido, eu quero falar para você, é a sua intuição.
E o que é a sua intuição? Então, como que a sua intuição, na verdade, é a resposta de Deus. Quando você se conecta com o seu sexto sentido, você se conecta ali no seu subconsciente, e aí quando Deus te responde, o que acontece? Aí você exerceu a sua intuição e o seu sexto sentido. Bem, turma, eu espero ter contribuído na vida de vocês. Esse livro é o segundo livro que transformou minha vida, porque o primeiro foi a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro que transformou a minha vida. E o segundo livro foi esse livro do Napoleão Hill. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham esse conhecimento, com o maior número de pessoas. Se inscreva no meu canal se você não está inscrito, me dá um like aqui e até o nosso próximo vídeo.